Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada família, cada lar. Que a presença do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos, os guardando, os protegendo. É uma alegria muito grande estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Que o Senhor ele venha estar nos ministrando em cada palavra que nós temos ministrado aos irmãos mesmo à distância, que a presença do Senhor, com o Espírito Santo, esteja ministrando os nossos corações, nos enchendo da Tua presença, nos encorajando, nos fortalecendo, porque nós temos recebido palavras muito preciosas durante esses dias, palavras para estarmos meditando e sendo alimentados e vivermos o que a palavra tem falado aos nossos corações. E hoje estaremos falando a respeito da obra perfeita da Trindade para com as nossas vidas, onde o Senhor Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, foi preparado um caminho perfeito para nós, um plano de salvação perfeito para todos os seus filhos, para todos aqueles que se achegam ao Senhor. E quero iniciar lendo o versículo que está em Romanos, capítulo 8, no versículo 26, que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, aqui nós vemos este versículo onde diz que o Espírito Santo, ele trabalha juntamente conosco, lado a lado, porque ele nos conhece muito bem, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Então, o Espírito Santo, ele nos conhece muito bem, sabe o que está se passando em nosso coração. E nós, por muitas vezes, nós nos sentimos tão incapazes, nos sentimos tão sobrecarregados, cheios de culpas. Então nós temos dificuldade de entrarmos na presença do Senhor. Temos dificuldade de saber a maneira correta de entrarmos na presença do Senhor. Às vezes não sabemos como orar, como adorar ao Senhor. E por conta de estarmos durante esse dia a dia, às vezes sobrecarregados no nosso trabalho, com tantos afazeres, com tantas coisas que nós temos para fazer no nosso dia a dia, nessa correria que nós temos no nosso dia a dia, nós nos sentimos incapazes, por muitas vezes, de entrarmos na presença do Senhor, porque às vezes achamos que pela posição que nós nos encontramos, pela maneira que nós estamos no momento, às vezes achamos que o Senhor Deus ele não irá nos ouvir, mas isso acaba sendo coisa da nossa cabeça, porque nós às vezes acabamos levando pela justiça humana os nossos pensamentos, achando que Deus pensa da maneira que o homem pensa. Mas louvado seja o nosso Deus, graças ao Senhor, que Ele não pensa da maneira que o ser humano pensa, da maneira que nós pensamos. Porque a nossa justiça é falha e nós somos cheios de méritos, sempre buscamos méritos, sempre queremos merecer algo.
sempre queremos conquistar algo. E no mundo espiritual não é dessa maneira. Graças ao Senhor por isso, porque se fosse dessa maneira como nós pensamos, homem nenhum conseguiria chegar até o Senhor, justamente por conta das nossas fraquezas, justamente por conta do nosso pecado, da nossa rebeldia e orgulho que existe no nosso coração. Então, houve um plano perfeito preparado pelo nosso Deus, porque o Senhor Deus, ele nos conhece muito bem, desde os tempos eternos. O Senhor Deus, ele nos conhece. Então, ele traçou um plano perfeito, onde não precisaria de um homem mover nem um dedo sequer da nossa parte para poder merecer a salvação, para poder merecermos sermos filhos de Deus. Então, o Senhor Deus preparou um caminho perfeito, onde está o Pai, que Ele nos escolheu desde a eternidade, desde os tempos eternos. Ele nos escolheu antes de nós escolhermos a Ele. E nós vemos o Senhor Jesus, que é o Deus Filho, onde Ele morreu por nós, levando os nossos pecados, tirando toda a condenação que existia em nós. Então o Senhor Jesus, ele veio e morreu pelo nosso pecado. E o Senhor Jesus, ele é a ponte que nos liga novamente ao Pai. Porque um dia nós e o Senhor, nós tínhamos esta relação entre Pai e Filho. E essa ligação foi cortada justamente por conta dos nossos pecados. E Cristo, novamente, ele é esta ponte. O Senhor Jesus é a porta, é o único caminho, a única verdade e a vida. Então, através de Cristo, novamente, esta ligação entre o nosso relacionamento e o Pai, ela foi estabelecida novamente. E agora nós vemos aqui o Espírito Santo, onde nós acabamos de ler neste versículo, onde o papel do Espírito Santo é fazer, através dessa ponte, nos levar a termos a relação com o Senhor, onde Ele vem, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte desta família. E este Espírito Santo, ele tem o papel de nos separar, tem o papel de nos santificar, para todos os dias nós estarmos em uma relação com o Pai, entre o Filho, onde nós somos filhos, e nós sendo filhos, nós podemos ter novamente esta relação que um dia foi quebrada. Então, o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, Ele que foi homem um dia, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele está na direita ali do Pai, intercedendo em nosso favor. E junto com o Senhor Jesus está o Espírito Santo, que também intercede em nosso favor, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele nos ajuda nas nossas limitações, porque nós não sabemos a maneira correta de orar, nós não sabemos como expressar, porque aqui no final do versículo diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede em nosso favor com gemidos impossíveis de ser expressos por palavras. Ou seja, ele vai no íntimo do nosso ser e ele leva todos os nossos sentimentos até o Senhor, intercedendo em nosso favor. Então, o Espírito Santo é aquele que fica fazendo a conexão, porque o Espírito Santo, ele conhece muito bem o Pai. Então, ele, conhecendo bem o Pai, ele procura revelar
todo o conhecimento do Senhor em nossas vidas. O desejo do nosso Deus é fazer com que nós nos aprofundamos em conhecer ao Senhor. Nós não temos mérito algum. Não há nada que nós venhamos a fazer para merecermos esta salvação, para merecermos este plano perfeito que o Senhor preparou para nós. Porque tudo o Senhor Deus se revelou a nós e Ele, fazendo uma ação, Ele espera que nós correspondamos a esta ação. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele age dessa maneira em nossas vidas, onde, através do Senhor Deus, o Senhor, Ele faz uma ação em nossas vidas e espera que nós venhamos a corresponder a esta ação. Então, quando nós somos obedientes a esta revelação que o Senhor Deus traz a nós, então o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelando cada vez mais em nós e cada vez mais nós passamos a conhecer ao nosso Deus. Então, tudo é através deste plano perfeito, dessa obra perfeita do Senhor em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 9, mas o foco está no versículo 10, que diz assim: No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Vejamos o versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo, ele a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele conhece muito bem o Pai, ele conhece o Senhor Deus em todas as coisas, no mais profundo. E o desejo do Espírito Santo é fazer com que nós venhamos a conhecer ao nosso Pai de maneira profunda, no íntimo do nosso Deus. E conhecer ao Senhor é algo tão amplo, tão profundo, que nós passaremos de eternidade a eternidade conhecendo ao nosso Deus, e nós nunca iremos conhecer ao nosso Deus por completo. Vejamos que perfeito. Como nós conseguiremos conhecer a um Deus que é eterno por completo? E lá em Efésios capítulo 3, no versículo 8, diz assim, aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, vejamos, as insondáveis, ou seja, nós podemos estar todos os dias conhecendo ao Senhor, nos aprofundando em conhecer ao Senhor, e nós nunca iremos conhecer ao Senhor Deus por completo, porque Ele é um ser insondável, porque Ele é um ser perfeito e eterno. Então, passaremos a eternidade inteira glorificando ao Senhor, o conhecendo, e nós nunca iremos conhecer ao nosso Deus por completo, porque Ele é um Deus insondável, as suas riquezas são insondáveis. Podemos ficar sondando todos os dias, durante os tempos eternos, que nós nunca iremos conhecer a este Deus por completo. E, amados irmãos, este caminho está aberto para nós. O Senhor Deus, Ele fez tudo para nós, deixou tudo preparado para as nossas vidas.
cabe a nós desejarmos ao Senhor, desejarmos conhecê-lo, porque o desejo do Senhor é que nós reconheçamos as nossas fraquezas. Não venhamos nos esconder diante dele, porque ele conhece muito bem o nosso coração. Ele conhece muito mais do que a nós mesmos, o íntimo do nosso coração. Então, cabe a nós nos entregarmos a ele sem reservas. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor Deus espera de nós. Que nós cheguemos a ele com um coração sincero, com um coração rendido e quebrantado, um coração verdadeiro, que não esconda nada dele. Que nós venhamos a chegar até a ele e colocar diante dele tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que nos sobrecarrega, toda a culpa que este mundo tenta colocar em nós. Tudo nós devemos colocar diante dele e expressar a nossa verdadeira adoração, que nós somos completamente dependentes dele. Nós dependemos do Senhor. Não há nada que nós venhamos fazer que não seja através do nosso Deus, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nosso favor. Ele está a todo tempo diante de nós, procurando nos levar a conhecer essas riquezas do Senhor, a conhecer ele de maneira profunda, a nos mergulharmos em conhecer o nosso Deus. Ele é um Deus perfeito. Ele preparou tudo para nós porque ele sabia que nós não seríamos capazes de nos achegarmos até a ele de maneira própria. Ele sabia que nós nunca iríamos ter o interesse de chegarmos até a ele. Mas ele, através deste plano perfeito, ele abriu todo o caminho. O caminho está aberto. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque somos nós que levantamos barreiras para dificultar o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos quebrar todas as barreiras que nos impedem, tudo aquilo que nos leva a entristecer o Espírito Santo, tudo aquilo que nos prejudica diante do Senhor. Vamos deixar de lado, vamos procurar conhecer este nosso Deus, porque como é maravilhoso quando nós estamos diante da presença do Senhor. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, não há mais nada que nós queremos fazer a não ser contemplar a presença e a face do nosso Deus, porque para isso nós fomos criados. Nós somos criados para dar glórias ao Senhor. Então, nós éramos cativos, nós éramos escravos do pecado. E Cristo nos libertou para nós servirmos a Ele, darmos a Ele a glória. Então nós somos livres para adorar ao nosso Deus. Nós somos livres para exaltar o nome do Senhor. Nós sempre seremos cativos de algo, mas que nós sejamos cativos do nosso Deus, que nós sejamos escravos dele, sejamos servos dele, porque foi para isso que nós somos criados. Este é o plano perfeito que Deus tem preparado para nós. O caminho aberto, o véu que se abriu, onde nós temos acesso ao lugar santíssimo. E o desejo dele é ganhar o nosso coração por completo. Que o Senhor Deus, ele nos ajude em nossas fraquezas, em nosso orgulho, para que tudo isso venha cair por terra e nós venhamos a conhecer o nosso Deus por completo. Amém? Amém. Vamos estar fazendo uma oração para encerrar esta ministração. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, obrigado pelo teu plano perfeito, pelo teu plano de salvação. Traga a todos nós
onde não há nada que possamos fazer, ó Deus amado, para poder estar diante da Tua presença, para conseguirmos ganhar algo de Ti. O Senhor é perfeito, o Senhor não precisa de nem um dedo humano, não precisa de nada vindo do homem. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou primeiramente a nós, porque o Senhor, ó Deus, nos conhece desde os tempos eternos. Sabe tudo o que se passa no íntimo do nosso ser. Conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude diante das nossas fraquezas. Nos dê força para continuarmos, ó Deus, diante de Ti, a Te conhecer, até mesmo as profundezas do Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque Tu és eterno, Tu és maravilhoso, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor.